conversa mais ou menos com ela a esse respeito, né? E falava mais ou menos isso aí, em virtude de tantas coisas que a gente vive. Mas, enfim, hoje estamos aqui, vamos lá, vamos agradecer a Deus, a verdade é essa. Estamos lutando e vamos embora, turma. Então, IGEDUC, chegamos aí à nossa última aula, falando sobre pontuação. Terminamos a nossa jornada e vamos começar outra, tá? Eu quero vocês do meu lado aí, para nós revisarmos tudo isso aqui. Vamos bolar de um jeito mais prático, objetivo. Vamos ver como é que a gente faz, né? Quem sabe abrir uma sessão tira dúvidas, né? Não sei. Resolução de provas, vamos pensar em coisa, ou refazer tudo de novo, entendendo item a item, ponto a ponto, né? Também é importante isso aí. Tá certo? Sempre quanto mais estudar, melhor. Vamos lá, gente. Estou repassando aqui só o que nós já estudamos, olha como foi muita coisa. Vamos lá. Pontuação foi um dos assuntos que falta nós estudarmos, tá? Geralmente as bancas cobram muito a questão de... Eu vou fechar minha câmera para vocês ficarem olhando para o material, tá? Porque eu sei que às vezes olha para mim. Então, pontuação, geralmente as bancas gostam muito de cobrar o uso do uso da vírgula, ponto e vírgula não, vírgula, né? Porém, a IGEDUC tem uma característica, assim, já de cobrar uma coisa diferente, tá certo? Então, nós vamos ver o que é que a IGEDUC vai cobrar agora para vocês e vamos trabalhar. Professor, por que pontuação é sempre o último assunto? Porque pontuação precisa de outros assuntos, certo? Vocês vão ver isso agora. Vocês vão entender isso agora. Vamos lá. A primeira questão diz assim, ó, é sobre os dois pontos, tá? Então, o que é que pede a primeira questão? Ó? Os dois pontos marcam uma sensível suspensão da voz numa frase não concluída, certo? Então, aqui dá um contextozinho do que são os dois pontos, tá certo? E vai dizer assim, ó, o desejo da maioria dos brasileiros é um só. Dois pontos. Turma, preste atenção. Quando ele para aqui, que é o que ele diz aqui, está no enunciado, tá? É um só. Ele não diz o que é esse um só. Esse um só vem para cá, ó. Certo? Entenda que aqui ele denota uma explicação. Qual é a explicação? É isso aqui, ó. Ter melhores condições de vida, né? Os dois pontos foram usados para o quê? Para explicar, gente. Acabou. Aqui é uma questão não tão complexa, certo? Então, ó, eu não tenho enumeração. Eu não estou enumerando. Ter condições de vida, comprar mais carro, comprar mais moto, morar em outro país. Não. É uma explicação, não enumera. Tá? Uma citação. Não, ele não está usando uma citação aqui. Um outro um sociólogo, um filósofo, um educador, não. Anunciar a fala do personagem. Não. Que é o que nós chamamos de discurso direto. Né? E aí você já pode anotar aí, ó. O discurso direto. Certo? Então, pronto. Anota isso também. Né? E o que é o discurso direto? É quando tem a fala do personagem. Como assim, professor? E Arthur falou, dois pontos, travessão. Tá vendo? Isso aqui é um discurso direto. Hoje haverá aula. Pronto. Eu retratei fielmente o discurso de Arthur. Entendeu? Prontinho. Fechamos aqui a primeira questão. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Eu acho que a primeira é tranquilo. Uma coisa que eu quero acrescentar para vocês, gente. Quando a gente estuda tipos de coesão, os dois tipos de coesão mais conhecidos são anáfora e catáfora. O que é anáfora? É quando eu aponto, algo retoma o que já foi dito no texto. Tá? Então, a anáfora aponta para o que vem antes. Tá? Antes. Isso é uma anáfora, aponta para o que vem antes. O que aconteceu nessa questão foi uma catáfora. O que é a catáfora? É exatamente isso aí. O desejo da maioria dos brasileiros é um só.
Eu não sei qual é um só. Qual é o desejo dos brasileiros? Eu não sei. Ter uma condição de vida, tá? Ter melhores condições de vida. Então, a explicação veio depois. Quando a explicação vem depois, anote. Isso é uma catáfora. Catáfora. Porque é aquilo que é explicado depois. Tá bom? A anáfora não. Retoma algo que já foi mencionado. Ficou claro? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então vamos embora. Próxima questão. Vamos lá. Primeiro vamos ver o que é que ele vai pedir, tá? Vamos lá. O que é que a questão pede? Então, eu gosto muito de fazer isso, turma. Ó, qual das alternativas abaixo melhor explica o uso desses sinais de pontuação? Pronto, então eu já sei, ó, eu posso dar uma pontuação, então eu tenho que entender. Então, eu gosto muito de já ir para a questão sabendo o que ela vai pedir. Tá certo? Pronto. Posso até voltar aqui, né, que o autor utiliza diferentes sinais de pontuação para estruturar a narrativa. Por que eu gosto de fazer isso? Porque eu vou ler o texto já com outro olhar, já com o olhar da pontuação. Então, vamos lá. Era uma manhã chuvosa em São Paulo. Encerrou o período. Ponto final. Entediado, vírgula, para mostrar a característica, né? Lia a biografia de Soros enquanto, enquanto esperava a chuva passar para levar o terno à lavanderia. Outro período fechado. Ao entrar na lavanderia, pronto. Aí aqui, por exemplo, ó, eu não sei o que as questões vão pedir, tá? Eu já estou fazendo a análise, né? Para que você entenda. Isso aqui, ó, transmite uma ideia de tempo. Ao pé da letra, o que que é isso aqui? Isso é uma oração adverbial temporal. Oração adverbial temporal. Pronto. Toda vez que você começar o enunciado com a ideia de tempo, o uso da vírgula se faz obrigatório. Por isso nós temos aqui essa vírgula. Certo? Encontrei um coelho branco. Né? Ao entrar na lavanderia, vírgula obrigatória por causa da oração adverbial temporal. Eu encontrei um coelho branco. Um funcionário público que mencionou a biblioteca. Tá? Ó, então, aí agora ele quer saber o motivo disso, né? Então, vamos analisar agora o que está nas questões, né? Vamos lá. Vamos analisar uma a uma para a gente esclarecer, tá? Valeu. Tchau, tchau. Aí vamos lá. O ponto final é utilizado para encerrar parágrafos, enquanto a vírgula é empregada para separar orações subordinadas. Aí ele falou das aspas também, eu nem falei das aspas ali. E as aspas são utilizadas para enfatizar uma expressão coloquial. Aí vamos lá. Ó. O ponto final utilizado para encerrar parágrafo, não, período. Eu não encerrei um parágrafo. Encerrei um. Oi? Alguém falou? Eu encerrei um período, então não foi parágrafo. Já elimina a letra A. Certo? Tranquilo até aí? Vamos lá. Outra. Um coelho branco. Certo? Não é uma expressão coloquial. Tem um outro teor aí, daqui a pouco a gente vai ver. Letra B de bola. O ponto final é utilizado para indicar uma pausa longa
entre orações relacionadas. De certa forma, o ponto final é utilizado isso, né? Aqui foi usado mesmo para encerrar um período, né? Enquanto a vírgula é empregada para separar orações coordenadas. Bem, aqui a vírgula não separa orações coordenadas. Professor, e o que é uma oração coordenada? É aquela oração que é independente, certo? Como assim independente? Vamos mostrar aqui agora. Vamos entender agora. Fazer aqui. Quando eu digo eu cheguei, copiei, estudei. Eu estou colocando pontos finais, mas eu poderia usar aqui vírgulas, separando orações coordenadas, tá? E aí não é o que acontece, né? Não é o que acontece. Ali, por exemplo, na primeira, eu tenho aqui uma característica. Ó. Nessa segunda, para separar uma oração subordinada, tá? Então, ó, letra B. Está errado. O ponto final é utilizado para separar frases curtas. Quando eu venho aqui, era uma manhã chuvosa em São Paulo, eu não tenho frase. Eu tenho uma oração, porque eu tenho um verbo. Né? Aí aqui eu tenho outro verbo, outra oração. Então, o que eu tenho são orações e não frases curtas. Tenho orações, sendo períodos. Só pode ser letra D. O ponto final é utilizado para separar ideias independentes. Também, períodos. Certo? Enquanto a vírgula é empregada para indicar uma pausa breve, também, e separar elementos de uma mesma oração. Perfeito também. E as aspas são utilizadas para destacar uma expressão figurada. Realmente. Quando ele vai dizer aqui, encontrei um coelho branco, nós vamos encontrar aqui um sentido figurado. Porque dentro da língua portuguesa é um sentido conotativo. Então, sentido figurado, sentido conotativo. Então, dentre essas, de fato, a que mais se adequa ao que está dentro desses contextos, letra D, certo? Eu tenho outro ponto de vista que vai dar na mesma coisa, né? Mas eu colocaria aqui os pontos separam, encerram os períodos, a vírgula aqui, a característica, e aqui uma oração subordinada, certo? Então, era isso que eu usaria, né? Como explicação. Não que essa esteja errada, né? Eu usaria de uma outra forma. Tá bom? Alguma pergunta, turma? Se tiver, pode falar, viu? Então, vamos lá. Essa questão, ela vai envolver não só pontuação, mas também vai envolver o quê? A alteração de sentido. Que é aquela que não altera o sentido. Então, vamos lá. Na Suécia, local, né? No entanto, por que essas vírgulas foram utilizadas? Por causa de no entanto, né? Essa primeira, especificamente, porque na Suécia denota uma ideia de lugar, certo? Quando eu tenho a ideia de lugar, de tempo, iniciando enunciados, eu utilizo a vírgula, né? No entanto, é uma conjunção adversativa, aquela ideia de oposição. Eu uso a vírgula também. Por isso que eu tenho essa aqui, ó. O número de mulheres arcando sozinhas com as responsabilidades de cuidado diminuiu, tá? Então, além da pontuação, eu tenho que prestar atenção no sentido. Vamos lá. Olha o que eu acabei de dizer, que com no entanto, eu utilizo a vírgula. Então, na letra A, eu deveria ter no entanto.
A letra deve ter, no entanto, não. Deveria ter uma vírgula. Eu disse agora há pouco, quando eu tenho uma ideia de tempo, de lugar, eu uso a vírgula. Então, na Suécia, vírgula. Eu não tenho. Veja que eu não estou precisando ler todos os itens. Se eu compreender o início, eu mato a questão. É só entender isso aí. Que na ideia de lugar eu uso a vírgula e, no entanto, eu também uso. Entendeu? Eu só tenho isso na letra D de dado. É o único lugar que eu tenho. Acabou. Tem mais equívocos nas outras? Tem, ó. Vamos lá. Digamos que eu não enxergasse essa vírgula aqui. Na Suécia, o número de mulheres arcando sozinhas, no entanto, eu teria que ter outra vírgula antes de no entanto. Pode ser intercâmbio? Pode, mas a obrigação é antes. No entanto, o número de mulheres arcando sozinhas, aliás, na Suécia, o número de mulheres arcando sozinhas, no entanto, não tem lógica. Não tem lógica, não tem como eu falar isso. Entendeu? Aqui na letra A, muda o sentido. B e C muda o sentido. Olha a letra A. No entanto, o número de mulheres arcando o verbo marca o meu predicado. Marca o predicado. Eu não separo o sujeito do predicado por vírgula. Não separo. Só pode ser letra D. É uma questão que aparentemente parece, né? Uma questão que parece ser difícil, mas não é. Não é difícil. Entendeu? Alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Sim. Então vamos lá. Pergunta, gente, pergunta. Vamos ver essa aqui agora, tá? Vamos para a quarta questão. A descoberta dele foi única e mereceria um prêmio Nobel. O nome é Nobel, tá? Ah, a propósito, deixa eu fazer um convite para vocês. Eu nem montei o material ainda. Turma, todos os dias, às 6 horas da manhã, eu estou dando aula no Instagram, ao vivo para você, tá? Porque eu não dei hoje. Acordei com a... Você chama que eu tô com a garganta ruim, hoje eu acordei ruim e não dei. Mas amanhã às 6 horas, aula ao vivo no Instagram. E por que eu estou falando sobre isso? Porque o próximo assunto, eu falei sobre encontros vocálicos, tá? Deixa eu parar aqui para você ver melhor. Eu falei sobre... Como eu tô ruim? Eu falei sobre encontros vocálicos. Bitongo crescente, crescente, tritongo e hiato. Tudo ao vivo lá, tá gravado no Instagram, tá? 20 minutos, gente. Depois vocês assistam. Muito bom. Amanhã eu falo sobre ortoépia e prosódia. Ou só ortoépia e depois eu não vou falar sobre as duas. Né? Amanhã é sobre ortoépia e prosódia. Assista essa aula, tá? Quem puder, óbvio, né? Porque eu sei que tem gente que vai dar tempo de trabalhar e tal. Então, amanhã no Instagram, ortoépia e prosódia. Aí, por que eu falei isso aí? Porque, ó, o que é a ortoépia? Já estou adiantando para você. Você já sabe em primeira mão, tá? A ortoépia é a pronúncia correta da palavra.
Então, a pronúncia correta de Nobel é Nobel. Não existe prêmio Nobel. O prêmio é Nobel. Então, eu vou falar sobre isso. A pronúncia correta é essa, tá? Nobel. A prosódia, que é a tonicidade, está no B e não no nó. Então, amanhã, às 6 horas da manhã, Clube das 6. Clube dos 6.0. Vamos lá. Assinale a opção correta quanto à nova pontuação, sem alteração do sentido original do enunciado. Ele quer sem alteração de sentido. Vamos ver aí. Tentem fazer essa agora. Vamos lá, 2 minutinhos. Vocês não falem, tá? Eu só quero que vocês digam a resposta quando você já. Primeiro vocês vejam aqui que vocês marcariam. Digamos, se fosse na prova de vocês. Ele quer sem alteração de sentido, tá? Se bem que também pode ser analisado com o erro de pontuação também, viu? Tem duas formas aí para se analisar. Talvez indo pelas regras de pontuação seja mais fácil. Então, o que é que vocês marcariam aí? A, B, C ou D? Digam para mim, digitem aí. Eu botaria A. Boa. Nossa, vai anotar aí, meu Deus. Letra A. Aqui a questão do sentido não entraria em vigor, não, tá? Porque, ó, no meu ponto de vista, né? Vamos lá. Qual era a primeira a ser eliminada aqui? A que está mais esdrúxula. A C. Eu não separo o sujeito, a descoberta dele, do predicado. Foi a única. O predicado começa no verbo. Sujeito e predicado não se separa por vírgula. Tá? Não se separa. Obviamente, é um advérbio. Tempo, lugar, modo. Quando inicia um enunciado, vírgula. Professor, e a U, e a B, o que é errado? É isso aqui, ó. A descoberta dele, obviamente, vírgula. Certo? E a letra A, não, a letra A tá certa mesmo. Obviamente, iniciando, vírgula, né? Pronto, fechou. Aí deu tudo certo agora. Leia com atenção as alternativas abaixo e assinale a afirmativa verdadeira quanto ao emprego das vírgulas. Aí aqui não é nem regra, né? É para saber as regras de acentuação, né? Não a aplicação, não a aplicabilidade, mas saber se elas estão certas ou erradas. A regra em específico. O cara que eles marcariam aí na quinta, dê uma olhada aí. Tudo questão desse ano, hein, ó. 2025 essa, viu?
Vamos lá. Tem gente que falou A, tem gente que falou C. Estou lendo aqui, hein? Vamos lá. A letra D eu posso eliminar, né? Eu já falei sobre isso. Até aqui na letra C, ó, dessa questão eu falei. As vírgulas podem ser empregadas para separar o sujeito do predicado. Não, não pode. Tá? As vírgulas podem ser empregadas para isolar o verbo junto do vocativo. As vírgulas podem ser empregadas para isolar o verbo junto do vocativo? Não. A vírgula é empregada para separar o vocativo. Eu só não lembro o que é o vocativo, é um chamamento. A regra é essa. Então, quando eu digo assim, ó, João, quando eu digo assim, ó, João, vem cá, chamei João. A vírgula aqui está intercalada entre o vocativo e o verbo, sim. Mas olha como está. Pode ser empregada para isolar o verbo junto do vocativo? Não. Ela separa o vocativo. A regra é essa. Tá? Cuidado, cuidado com isso aí, viu? Porque parece que é a mesma coisa, mas não é. Que separa um e o outro, separa. Tá? Porém, é diferente a regra. Concorda comigo? Cuidado, viu? As vírgulas podem ser empregadas. Professor, Oi, pode falar. vou repetir essa daí um pouquinho de novo. Repito, claro. Quem pediu? Cida, estava com dúvida hoje de tarde nela. Aí foi. Foi a que tu mandou, foi Cida. Então nem vi a Cida. Foi uma parecida. Cida, eu te chamei agora, sim ou não? Cida, te chamei. Amor, amor. Presta atenção. Certo? O que é que aconteceu aqui, Cida? A vírgula, o que é que diz a regra? Isso é regra. Usa-se a vírgula para separar, para... Não, a regra é assim, deixa eu pegar a regra para poder ler. Usa-se a vírgula após o vocativo. Pronto, é isso. Então, por que é que essa vírgula aqui foi usada, Cida? Por causa do vocativo. Olha como está a letra C. As vírgulas podem ser empregadas para isolar o verbo junto do vocativo. Não. Por mais que isso esteja acontecendo aqui, ó. Até assim, Cida, se eu disser assim, ó, presta. Não, não é assim, quer dizer, não, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vai ficar depois, não tem. Porque eu posso colocar. Eu queria tentar intercalar, deixa eu ver aqui. Então, posso fazer mesmo. Aqui, ó. Posso dizer assim, ó, não fica, né, tão normal, mas eu posso dizer, ó, presta, Cida, atenção. Tu concorda que eu posso dizer isso? Ó, presta, menina, atenção. Ó, o que é que acontece aqui? A vírgula está separando o vocativo do verbo, está, mas a regra não é isso aqui. A regra não é a letra C, não, ó. Empregado para separar o verbo do vocativo, não. A vírgula é usada para separar o vocativo, independente do termo que está depois. Não é o verbo do vocativo. É o vocativo dos outros termos. Ficou claro agora, Cida? Ficou. Pronto. Então, aqui, a letra C pode confundir você. Pode. Tá? As vírgulas podem ser empregadas para separar o verbo do complemento nunca e em hipótese alguma. Eu nem separo o sujeito do predicado e não separo o verbo do complemento. Como assim, professor? Vamos mostrar aqui. Ó, botar um enunciado aqui. Vou dizer assim. João comeu, bebeu água.
João bebeu água. Pronto. Turma, eu não posso, em hipótese alguma, colocar uma vírgula depois de João, porque eu não separo o sujeito predicado por vírgula. Eu não posso colocar uma vírgula depois do verbo, porque eu não separo o verbo do complemento por vírgula. Não pode ser errado. Então, errado também a letra B de bola. As vírgulas podem ser empregadas para assinalar a omissão de verbos já empregados. Pode. E o nome dessa omissão se chama zeugma. O que é a zeugma? É quando eu uso um termo e depois eu omito esse termo. Isso é uma figura de linguagem, tá? Ou só a omissão do termo propriamente dita. Pronto, eu uso a vírgula também. Como assim, professor? Vou mostrar agora em um texto, tá? Deixa eu pegar aqui que eu vou projetar para vocês. Só um minuto. Uhum. Só um minuto. Tem um poema de Drummond que vira e mexe está caindo nas provas. Ó. Eu acho bom vocês anotarem esses poemas. Esse aqui é bem pequenininho, tá? Os sites de hoje vêm mais propaganda do que você perceber isso. Vou procurar um texto, achei de propaganda, pelo amor de Deus. Né? E com esse rastreamento que é feito, eu estava procurando passagem para São Paulo. Ó. Tudo aí, ó, tá vendo? Aí pronto, vem só propaganda para a pessoa. Pronto, agora no anúncio. Cliquei no anúncio. Como é que eu saio desse anúncio? Que coisa chata isso. Vamos lá. A linguagem na ponta da língua é tão fácil de falar e de entender. A linguagem na superfície é estrelato das letras. Sabe lá o que quer dizer? Professor Carlos Góes, ok, professor Carlos Góes, vai acompanhando aí, tá? Ele é quem sabe vai desmatando o Amazonas já minha ignorância. Figuras de gramática esquipáticas atropelam-me a tudo e me sequestram. Eu já esqueci a língua que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé. A língua breve língua entrecortada do namoro com a prima. O português são dois, o outro mistério. Veja que aqui ele omite um termo. O português são dois. Aí ele diz um, ó, o outro mistério. E um foi omitido. Essa omissão consiste em uma elipse. Então, eu utilizo a vírgula em uma elipse ou em uma zeugma, certo? Ficou claro, turma, isso aí? Diz aí para mim. Eu botei o poema justamente para você entender o que é que a letra A está dizendo, né? Porque uma coisa está na regra, outra coisa sou eu entender.
Vamos lá. Sexta questão, tá? No trecho. Nesse instante, se perguntou, então. Nesse instante, se perguntou. Então, era só isso? O uso dos dois pontos. E agora? Se fosse na prova de vocês, o que é que vocês marcariam? E aí, turma? O que pode dizer o que vocês marcariam? Fala aí. Vamos ver aqui. Ó, nesse instante ele se perguntou. Dois pontos. Perceba que agora retrata fielmente a fala da pessoa, gente. Então era só isso. Faltou outra versão, né? Para ficar realmente ao pé da letra. Mas é a fala da pessoa. Antecipar uma conclusão objetiva do protagonista, não. Indicar uma explicação sobre o protagonista. Isso aqui pode até atrapalhar, viu? A letra B, que é a alternativa que botou B, é verdade isso aí. Sugerir uma pausa reflexiva, não. Tá? Introduz um discurso direto. O que é o discurso direto? É quando retrata fielmente a fala do personagem, que é o que acontece aí nesse caso. Certo? Vamos lá. É a sétima e a última de hoje, né? Vamos ver a sétima e a última aí. Também quero. E tudo questão atual, viu? No trecho. Quando fiquei frente a frente com o Antônio, enchi o pulmão e gritei, com uma alegria um tanto forçada. O uso das vírgulas é fundamental para a compreensão do sentido. Considerando as regras de pontuação, assinale a alternativa que explica corretamente o uso da vírgula do trecho acima. Presta atenção, tá? Ó, essa primeira aí foi usada por causa de uma oração temporal. Lembra que eu falei isso? Gente, começar com ideia de tempo, usa a vírgula obrigatória, tá? Vamos ver se ele vai falar da primeira ou dessa segunda aqui, né? Vamos lá, ver o que é que nós vamos encontrar na sétima questão. A vírgula é usada incorretamente. Não. Eu não vou nem ler o resto. Não, vamos ler, só para ver. Pois deveria ser substituída por um ponto de vírgula. Aí não tem nada a ver, nada, 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 nada a ver. A vírgula é usada para isolar o vocativo. Piorou. Você acabou de ver comigo que vocativo é chamamento. A vírgula é utilizada para separar a oração adverbial. Opa! Da principal. Perfeito isso aí. Que indica o momento em que a ação foi executada, contribuindo para a clareza do texto. Faz muito sentido a letra C. A vírgula foi empregada para marcar a mudança do sujeito na frase. Nada a ver. A alternativa correta é a letra C. Tranquilo? Prontinho. Alguma pergunta, alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta, alguma colocação?
Não. Então, pronto. Bruna, então, é isso que eu estou vendo, tá? Sexta-feira da semana que vem eu viajarei, certo? Eu vou para São Paulo, né? A gente vai passar por um treinamento lá. Então, o que é que eu quero, Bruna? Eu vou ver essa semana como é que eu fico, porque eu vou por necessidade agora, né? Esse fim de semana eu tenho aula no ápice, porque domingo tem prova ápice, tá? Então, eu já vou ver se na segunda, que é a aula ápice, eu adianto algumas aulas. Resumo da ópera. Deixa eu estruturar meu planejamento da semana, tá? Porque eu quero antecipar algumas aulas que aconteceram na outra semana, porque eu vou passar uma semana longe. E vai haver alguns dias que eu não vou poder entrar. Por exemplo, quarta-feira, legados. Eu não vou poder entrar. Entendeu? Da semana, da outra semana, né? Não, da semana que vem agora. Deixa eu ver aqui. Então, resumo da ópera. Deixa eu fazer o meu planejamento. É a próxima semana. Não, melhor dizendo. Vamos lá. A semana de 1 a 5 vai ser muito corrida para mim. Eu quero pegar essas aulas e jogar para cá, certo? Para a semana que vai de 24 a 28. Então, eu vou ver com vocês se a gente volta no dia 27. Tá bom? Pronto. Eu estou vendo com o grupo também, né, que assistiu ao domingo, para ver se a turma fecha e a gente já começa, tá? Então, vou ter uma conversa com eles também. Tá certo? Então, acompanha o grupo, sempre vai conversando comigo. Acompanha as aulas que eu solto no YouTube, as aulas no Instagram, para não parar. Deixa a questão não parar, tá bom? Mas eu vou fazer o planejamento, vai dar certo. Gosto muito das suas aulas, todos os concursos assistir, todas as suas aulas de YouTube. Eita, que massa, Bruna. Maria, dia 21 de novembro, é? Vai ser que banca, Maria? Gente, essas coisas vocês têm que estar falando comigo direto, pô. Fale comigo, por favor, é sério, porque é muita coisa. E Geduque, cara aí, eita. Não, então a gente pode. Calma, 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 calma aí. Calma. Deixa eu falar já com a Elaine aqui. Só um minuto. Deixa eu parar a gravação, porque a aula acabou, né? Não se Ah, Claudiane, tá, já entendi. Tá. Claudiane,